Muito obrigada, Adolfo. Novamente, obrigada pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo, então, hoje sobre metodologias ágeis. Eu trouxe um material para vocês, para a gente conversar, que ele é um tema muito abrangente, né? Então, a ideia é que a gente não se aprofunde muito a gente não vai se aprofundar muito no tema, a gente vai cobrir esse tema um pouco mais superficialmente, eu diria, mas a ideia é trazer para vocês, então, um pouquinho sobre o que está sendo essas metodologias ágeis que está tão buscado hoje no mercado, né? Hoje o mercado está muito aquecido para quem está trabalhando com times ágeis, para quem tem funções específicas em times ágeis. Então, para vocês conhecerem um pouquinho sobre o método, né? Então, só para cobrir um pouquinho aqui, né? Então, eu vou, se vocês me permitirem, falar um pouquinho sobre quem somos, né? Quem sou eu, quem que é a ExxonMobil hoje. Hoje a ExxonMobil é um líder da indústria de petróleo e gás. E aí a gente vai falar, então, cobrir o tema metodologias ágeis, vou falar um pouquinho sobre o manifesto ágil, que não tem muito como falar de metodologias ágeis sem falar sobre o manifesto. E vou falar sobre os principais frameworks que estão sendo utilizados hoje no mercado, que é o Scrum e o Kanban. E a gente vai trazer, então, também quais são as principais funções que a gente tem hoje de carreiras na agilidade. Então, como o Adolfo me apresentou ali, eu sou a Adriana Rossê, eu sou na função hoje na ExxonMobil, eu sou Agile Coach numa organização de TI. A empresa, ela é muito grande, vocês vão ver ali nos próximos slides. Hoje a gente tem um time de Agile Coaches na organização de TI, que é uma organização que tem aproximadamente 6.000 pessoas globalmente falando, tá? Eu me formei, então, em processamento de dados pela UTP. Antigamente, né, existia esse curso, agora acho que nem existe mais. E eu fiz também processamento de dados no segundo grau. Eu fiz um curso técnico de segundo grau de processamento de dados. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar como programadora quando estava cursando ainda o ensino médio e tive a sorte de ter bons mentores ao longo da minha carreira. E tive inicialmente uma mentora que me ensinou a programar, então, no meu primeiro estágio, ainda no ensino médio. Então, eu tenho trabalhado como programadora, desenvolvimento de sistemas, desde os meus 17 anos. Atualmente, eu migrei para essa área que eu vejo mais como uma área de gestão de TI, que é uma área mais focada em projetos, desenvolvimento de projetos ágeis desde 2014. E aí, a partir do ano de 2017, na ExxonMobil mesmo, eu virei Agile Coach, que foi quando a empresa começou a olhar a agilidade com outros olhos e querer implementar isso mais amplamente, além de desenvolvimento de projetos. Eu entrei, então, na ExxonMobil lá em 2005, faz 17 anos, vai fazer 17 anos que eu estou na empresa. Eu entrei trabalhando em helpdesk, depois voltei a trabalhar como analista de sistemas, gerente de projetos 2014, Agile Coach desde 2017, mas eu tenho todo um background de desenvolvimento de sistemas desde 1990 até 2004, que foi antes de eu entrar na ExxonMobil. Então já são muitos anos no mercado, sempre trabalhei na área de TI. Na ExxonMobil, então, como eu estava falando, a ExxonMobil é uma empresa global, ela está distribuída em vários países. A gente tem aqui em Curitiba o que a gente chama de Global Business Center, com aproximadamente 9 funções distintas, né, 9 organizações funcionais distintas e aproximadamente 1.800 funcionários. Hoje, na ExxonMobil, quando a gente fala que a gente trabalha num time global, a gente trabalha num time global mesmo. Então, hoje, no meu time de coaches, eu tenho gente, por exemplo, né, no meu time somente, né, eu tenho gente em Houston, nos Estados Unidos, eu tenho gente em Budapeste, a gente tem gente em Bangkok. Então, faz parte do nosso dia a dia esse clima globalizado, né? Então, a gente acaba que a nossa cultura ExxonMobil acaba sendo, a gente
não foca mais muito no nosso perfil brasileiro, perfil americano, a gente fala que a gente tem o perfil ExxonMobil, que é essa cultura mais globalizada. Então a gente está em todos esses continentes atuando desde a extração e refino até a produção de diversos plásticos, óleos, combustíveis, todas essas áreas de cadeia, né, digamos assim, do petróleo. O GBC aqui em Curitiba, ele hoje conta com uma população de aproximadamente 1.700 pessoas. É, a gente tem crescendo ao longo dos anos, né? Você pode ver nesse gráfico aqui embaixo que a gente começou em 2001 pequenininho e hoje a gente está lá em 1.700 pessoas. A idade média dos funcionários é 34 anos e a gente tem hoje essa diferença de que 37% da nossa população é de mulheres, 63% é de homens. E a grande maioria da área de atuação do pessoal que trabalha aqui em Curitiba é em IT. Você pode ver Emito aqui, que é ExxonMobil IT, é mais da metade da população que a gente tem aqui em Curitiba hoje, então está trabalhando com a área de TI. Estamos em 2 prédios, no Corporate Evolution, que fica ali na Comendador Araújo, esquina com a Brigadeiro Franco, e no Século XXI, que fica na Visconde de Nácara, ao lado da Rua 24 Horas. Eu fui convidada para essa palestra através desse comitê que se chama WIN, que é Women Interest Network, na ExxonMobil. Então, a gente tem algumas pessoas que fazem parte desse comitê que tem conexão com as universidades e com outras empresas fora da ExxonMobil, com a comunidade no geral. E uma rede que apoia as mulheres e conectada com o STEAM, né, que é o Science, Technology, Engineering and Math. Então a gente visa atrair, inspirar e reter os nossos talentos e em conjunto com o WIN, que é essa parceria, né, que então é de apoio ao crescimento da carreira da mulher. Então o ExxonMobil hoje tem todos esses comitês para apoiar, então, o desenvolvimento da carreira da mulher na área da ciência. Temos muitas vagas em aberto, se alguém tiver interesse em aplicar para alguma das vagas na ExxonMobil, então você pode entrar ali no jobs.exxonmobil.com, lá você vai encontrar vagas em diversas áreas. Beleza? Então tá, pessoal, então vamos começar a falar então realmente do tema da nossa palestra hoje, né, o que são metodologias ágeis. Hoje quando a gente fala em metodologia ágil, a primeira imagem que vem à cabeça é esse quadro com um monte de post-it, né, então, o que será que é isso? O que esse povo com esse monte de post-it no quadro está fazendo, né? Óbvio, né, vai muito mais além do post-it, mas, a gente quando a gente fala de metodologias ágeis, a gente está falando de uma execução de um projeto bem feita. Um dos maiores desafios de hoje de quem vai começar um projeto, seja ele relacionado ao desenvolvimento de um produto, ou um software, ou qualquer outra coisa, é conseguir garantir que a execução do projeto seja bem feita, e que a entrega final seja coerente com aquilo que foi proposto inicialmente. Então foi justamente pensando em facilitar esse processo que as chamadas metodologias ágeis nasceram. Deixar uma equipe alinhada. Uma das principais vantagens em trabalhar com métodos ágeis, no lugar das abordagens tradicionais no gerenciamento de projeto, é você garantir um maior alinhamento entre o time e o cliente. A gente vai falar ali dos princípios e valores ágeis, vocês vão ver que isso é muito bem descrito ali. E o próximo item, então, seria transmitir as mensagens com clareza. Conseguir transmitir a mensagem com clareza e manter o foco no que foi definido no início do projeto ou na concepção de um produto é algo hoje extremamente complexo que vai além da realização de um bom gerenciamento. Então, por isso, cada vez mais as empresas têm apostado nos famosos métodos ágeis, como Scrum, Kanban, o Lean, para deixar o trabalho mais assertivo e eficiente. Então, vamos falar um pouquinho do manifesto ágil. Manifesto, isso
Hoje tá, como eu estava falando, o mercado está muito aquecido, muitas empresas buscando profissionais que atuem na área da agilidade, mas isso não é nada novo, tá, pessoal? Então, o Manifesto Ágil, ele foi escrito lá em 2001, quando um grupo de desenvolvedores de software, que já faziam parte de alguns movimentos do tipo Extreme Programming, o próprio o Scrum, Feature Driven Development, eles se juntaram e eles, então conversaram para se juntaram e começaram a conversar sobre um tema que eles achavam muito comum e pertinente. Dentre essas pessoas que estavam nesse grupo que escreveu o manifesto, estava o Jeff Sutherland, que é o criador do framework Scrum, e que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, o que é o Manifesto Ágil, né? O manifesto, ele é nada mais que uma declaração de princípios que fundamentam o desenvolvimento de software. Na época foi usado para desenvolvimento de software, hoje a aplicabilidade está muito mais ampla, né? Mas ele nasceu, então, ali do pessoal que trabalhava com desenvolvimento de software e que eles estavam sofrendo, né? Sofrendo com ah, o jeito atual que a metodologia que eles estavam usando para desenvolver software era empregada naquele momento. Então, eles começaram a descrever e pensar que eles queriam algo mais simples, eles queriam algo que fosse uma documentação útil para ajudar as pessoas a entender como que o software é criado e como utilizá-lo, mas o ponto principal era criar software e não a documentação. Naquela época o pessoal ficava enterrado em pilhas de documentação de requerimentos de software, né? Então, uh, o, o primeiro valor do Manifesto Ágil fala que eles querem valorizar mais os indivíduos e interações sobre os processos e ferramentas. O que isso quer dizer, né? Então, a gente quer ter muito mais interação entre as pessoas, muito mais conversa do que uma longa lista de requerimento de software. O número 2 fala em software em funcionamento, mais importante valorizar mais software em funcionamento do que a documentação abrangente. Vocês vão ver que hoje isso é aplicado não somente para software, né, como eu estava falando, isso aqui a gente fala muito hoje de produto, em funcionamento sobre documentação abrangente. O terceiro valor, ele fala sobre a colaboração com o cliente ser mais importante do que a negociação de contratos. Está escrito errado ali, desculpa. Fala sobre os contratos, né? Então, a colaboração, ter o cliente ali sentado mais perto do time que está desenvolvendo o produto, tendo conversas mais frequentes e um feedback mais rápido, é mais importante do que cláusulas de contrato e renegociação de contrato para você poder fazer mudança de escopo de um desenvolvimento de software. E o número 4, então, que é ter a flexibilidade de responder a mudanças mais importante do que você seguir um plano. Adolfo, eu não sei se a gente pode abrir para perguntas ou o pessoal, eu não estou acompanhando o chat, não sei se você está tendo alguma pergunta no chat, como que está? Olha, geralmente a gente deixa as perguntas para o final, e por Final. enquanto Tudo bem. não teve nenhuma pergunta. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que desses 4 valores da agilidade, você não vê nada técnico aqui, né? O único que talvez fale de alguma coisa técnica é esse item número 2. E se a gente parar para prestar atenção sobre o que falam os outros 3 valores, a gente vai perceber que eles falam muito mais sobre as interações humanas e a forma como as pessoas se comportam, do que algo técnico em si, né? Então, você veja, um grupo de desenvolvedores de software, eles se manifestaram e trouxeram esses 4 valores que eles gostariam que regesse, né? A parte ali de desenvolvimento de software. Eles acham que todas essas coisas são muito mais importantes do que a própria parte técnica mesmo. Então,
por isso que a gente fala, né, que é muito mais cultural, é muito mais um jeito de pensar do que realmente, algo que vai ditar ali, uma ferramenta que vai ditar a parte técnica. Eu achei muito interessante um exemplo que o professor Cláudio da minha pós-graduação trouxe, há pouco tempo atrás, ele falou que todo mundo usa uma faca para apertar um parafuso, né, mas, será que eu estou usando a ferramenta ideal para apertar um parafuso? Seria muito mais prático usar uma chave de fenda para apertar um parafuso. Mas, eu posso ter ferramentas mais, tecnológicas para apertar um parafuso? Posso ter uma parafusadeira e tal, né, mas do que me adianta, às vezes, ter uma parafusadeira super tecnológica para que eu vou utilizar para apertar um parafuso se eu, não sei, usar ela do jeito errado, usar ela não se eu não souber usá-la. Então, as ferramentas sim, as ferramentas são importantes, mas a cultura por trás, às vezes, pode ser mais importante do que a forma como você vai usar a ferramenta. Então, acho que essa mensagem é uma mensagem importante aqui. Trouxe também os 12 princípios do Manifesto Ágil, eu vou mostrar eles aqui na tela todos, porque acho que não vale a pena a gente ficar lendo aqui todos eles, vocês podem depois até, né, procurar no Google os 12 princípios do Manifesto Ágil, vocês vão achar com bastante facilidade. O que eu quero trazer aqui dos 12 princípios é que, novamente, assim como os 4 valores, eles não focam em nada técnico, né, eu diria que, de novo, eles focam muito mais nas interações humanas do que na parte técnica do desenvolvimento de software. Então ele traz aqui que a prioridade é satisfazer o cliente, as mudanças são bem-vindas. Muita gente é muito reativa à mudança, né, vai falar que vai mudar alguma coisa sobre algo que você tinha planejado fazer, "Ai, não posso, porque planejei fazer diferente". Tirar vantagem das mudanças, visando então uma vantagem mais competitiva para o cliente. Uma entrega mais frequente e mais fracionada, né, de produto, funcionando, com preferência a menor escala de tempo. As pessoas do negócio, os desenvolvedores, as pessoas que estão desenvolvendo o produto têm que trabalhar então, diariamente em conjunto, ao longo de todo o projeto, para justamente a gente ter esse feedback com mais frequência para a gente poder corrigir ao longo do caminho com mais, facilidade. Quanto mais tempo a gente demorar para receber um feedback, mais custoso vai ficar corrigir isso no futuro, corrigir alguma mudança ou, né, se a gente não está entendendo realmente o que o cliente quer, às vezes o próprio cliente não tem uma clareza, assim, exata do que ele busca. Com esses entregas incrementais, fica mais fácil da gente conseguir voltar atrás e implementar então a mudança que está sendo pedida. Algo importante também de se falar aqui, né, que em intervalos regulares a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta o seu comportamento de acordo. Isso é algo assim básico e fundamental da agilidade, que é você sempre estar refletindo no que você está entregando e sempre estar melhorando, né, o que você está vendo que não está acontecendo o que não está dando certo. Então não ficar insistindo no erro. Quanto mais frequente a gente conseguir refletir no que não está dando certo e conseguir implementar essas mudanças, tentar reajustar, tentar para o time conseguir achar o caminho certo, isso é muito importante para a gente conseguir uma entrega de um produto com mais qualidade no final. E muita gente confunde, né, isso acho que é importante frisar também, agilidade com uma entrega mais rápida, mas na verdade o que a agilidade traz é uma entrega de valor mais rápida. Você, priorizar para o teu cliente aquilo que vai adicionar mais valor para ele e fazer essa entrega com mais rapidez, aí sim você traria uma rapidez, por quê? Porque você vai priorizar aquilo que para o cliente vale mais.
Muitas vezes, quando a gente tem uma lista de requisitos, né, a gente cria um backlog de coisas que o cliente está pedindo, e quando você prioriza dessa forma, ele pode chegar à conclusão até que se você priorizar as coisas, né, realmente com o que está entregando mais valor para ele por primeiro, o cliente pode de repente perceber que de repente não preciso de um produto, né, às vezes metade do backlog do que você planejou ali em termos de entrega, às vezes pode ser suficiente para o cliente. A gente tem também um conceito de minimal viable product, né? Produto minimamente viável. Isso também acaba sendo uma das premissas da agilidade quando a gente está desenvolvendo um produto novo. Focar, então, naquilo que o cliente consegue ver como o que seria o minimamente viável para a funcionalidade que o cliente está esperando, vai trazer ao cliente a questão do valor, né? O que é o valor para o cliente. Esse slide eu acho que é o meu preferido, é bem batido em vários treinamentos da área de agilidade, e fala também sobre a questão das ferramentas, né, que eu comentei ali sobre apertar um parafuso com uma faca. Eu comentei com vocês que a agilidade, ela é um mindset, ela é um jeito de pensar. Então, o que é esse jeito de pensar, né? Esse jeito de pensar é focar na entrega do que adiciona maior valor para o cliente, seguir os valores e os princípios da agilidade e definido pelos 12 princípios, né? Então, é legal a gente ver a agilidade como um mindset, uma forma de pensar, que ela é descrita através dos 4 valores e ela é definida nos 12 princípios. E ela é manifestada através de um número infinito, eu diria, de práticas que eu vejo isso aqui como um cinturão do Batman, assim, você pode puxar as práticas que você vê que faz sentido para o teu momento do projeto, para a ideação do teu projeto, então, o que são essas práticas, né, que você pode puxar ali do teu cinto do Batman, e usar de acordo com a tua necessidade, né. Visão de produto é uma prática, o backlog do produto é uma prática, as retrospectivas, né, que a gente comentou ali, que está bem descrita no princípio número 12 da agilidade, é uma prática. As histórias de usuário, que é uma forma simplificada de requisitos, também é uma prática. O limite do trabalho em progresso é uma prática que veio do Lean, que eu vou falar um pouquinho quando a gente for comentar sobre o Kanban. Programação em par, integração contínua, Gemba Walks. Gemba também é um termo japonês que ele significa basicamente uma visita. O Gemba Walk, ele é você ir como se fosse você ir no chão de fábrica para ver como que a fábrica está operando, para você entender, vou lá, visito o chão da fábrica e entendo como que a operação está funcionando, beleza, então vou voltar para minha mesa do escritório e vou tentar escrever o software ou o produto, mas basicamente o Gemba Walk, ele é uma das práticas de gestão ágil e ele serve para você ver na prática, na realidade, como as coisas estão acontecendo. As reuniões de 360 graus é uma outra prática de gestão ágil. As iterações e sprints é uma prática ágil de processo. Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe para vocês sobre as práticas ágeis que eu vejo, de novo, né, como um cinturão de Batman ali que você pode puxar, mesmo que você não esteja, né, trabalhando num time ágil, mesmo que você não esteja fazendo Kanban ou Scrum, todo mundo pode se beneficiar dessas práticas ágeis e elas podem ser usadas em todas as áreas, todas, não só em TI, não só para desenvolvimento de software, então qualquer área de uma empresa onde tem um processo, a gente pode aplicar práticas ágeis.
Eu tirei algumas dessas práticas ágeis aqui de um artigo que foi escrito pelo André Faria. Ele tentou trazer em uma lista todas as práticas ágeis e ele postou um artigo então no blog dele. Vale a pena ir lá e dar uma conferida o que são essas práticas ágeis e para que elas servem. Acho que, como eu falei, né, vale a pena porque você pode usar em qualquer área. Onde tem um processo, você consegue usar as práticas ágeis. Deixa eu só ver como é que eu estou de tempo aqui. Ops. Beleza, pessoal. Então, vou trazer para vocês, tentar trazer um pouco rapidamente o que é o Scrum, que é uma dos frameworks ágeis. Agora que vocês já conhecem, então, os valores do ágil, a gente vai, então, comentar que o Scrum ele é regido por 3 principais pilares. A transparência, então todos os processos devem estar visíveis a todos os responsáveis. A inspeção, as verificações, né, desculpa, transparência, inspeção e adaptação. Adaptação, ajuste para minimizar os desvios e a inspeção para verificar e detectar as variações indesejadas. Trouxe uma figurinha que parece uma bagunça aqui, mas na verdade ela descreve todo o framework do Scrum, né? Então, quando a gente fala do framework do Scrum, a gente tem o input dos usuários finais, dos clientes e dos times, dos principais stakeholders, vão trazer então qual que é a necessidade do produto para um Product Owner. O Product Owner, então, ele é dono de uma lista que a gente chama de backlog. Ela pode ser quebrada em features, em histórias de usuário, em tasks. E a gente tem um time, que é o time que vai desenvolver o produto, e a gente tem então o Scrum Master, que é como se fosse o maestro, ele que vai coordenar toda a execução do trabalho e vai manter o time nas rédeas, digamos assim, para o time respeitar a metodologia do Scrum. O Scrum é um framework que requer disciplina, e o Scrum Master ele é a pessoa que traz ali um pouco dessa disciplina para o time, então ele vai facilitar uma vez por dia, uma Daily Scrum, né, que é uma cerimônia onde todo mundo se junta para falar então sobre o que está fazendo hoje, o que vai fazer amanhã, o que fez ontem, o que está dando certo, o que não está dando certo, e se eles têm algum impeditivo. E o Scrum Master, então, é essa pessoa que vai ajudar o time ali a ter uma entrega contínua. Ele também vai facilitar a sprint planning, a backlog refinement, ele também facilita a cerimônia de retrospectiva, que é onde o time senta e reflete cada sprint, o que deu certo, o que não deu certo e onde podemos melhorar. Esse onde podemos melhorar pode ser qualquer coisa. Pode ser um conflito interno no time, pode ser algum item técnico, algum item de inovação que precisa ser atualizado, então na entrega desse produto pode ser qualquer coisa. E aí, então, quando eles vão fazer o próximo sprint planning, eles pegam os itens que eles refletiram aqui durante a retrospectiva e adicionam, então, no próximo sprint. Sprint nada mais é que um período de tempo, que pode ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depende muito do time. O Kanban. Então, é impossível a gente falar do Kanban sem a gente falar do TPS, que é o Toyota Production System. Depois da Segunda Guerra Mundial, lá na década de 50, surgiu uma necessidade de tornar uma produção mais eficiente. Então, um dos engenheiros da Toyota, chamado Taishi Ono, ele recebeu a tarefa de aumentar a produtividade da empresa. E aí ele foi para os Estados Unidos e ele notou como que os clientes pegavam da gôndola, da prateleira do mercado, como que a estoque era reposto dentro daquela prateleira do mercado. Ele percebeu que o estoque do mercado não ficava todo na prateleira, né? O supermercado tinha lá um estoque que era uma sala, um armazém, mas eles tinham também na gôndola da prateleira um estoque que era um estoque mais enxuto. E aí que vem a filosofia Lean, né? Lean, na verdade, traduzindo para português, significa enxuto. O que isso quer dizer? Que a empresa só ia
pondo no estoque de prateleira conforme os clientes iam comprando. Então, quando havia a necessidade de repor algum item, então eles buscavam no armazém e faziam a reposição dependendo de acordo com o que era necessário. Então, essa filosofia de somente o necessário veio dessa filosofia dos conceitos Lean como base. Então, a base do Kanban é o Lean e o foco no fluxo. Quando a gente fala em Kanban, que na verdade nada mais significa que um cartão visual, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Então, cartão visual, fluxo contínuo e estoque quase zero, que é o estoque Lean. Então, como ter um estoque enxuto quando a gente fala de uma fábrica, né, ou de um supermercado. E aí, a gente meio que trouxe isso para dentro do escritório, né? A gente começou a usar essa mesma filosofia do Lean e do Kanban para gerenciamento de projetos. E aí, a gente, né, o Kanban, então, foi inventado lá nos anos 50, já faz muito tempo, já faz quase 70 anos que foi inventado. Mas, mais recentemente, então, ele está sendo usado agora para gerenciamento de projetos, e ele foi meio que, digamos assim, adaptado para a gente poder usar dentro do escritório. E então vieram esses princípios do Kanban. O princípio número 1, então, ele fala sobre comece com o que você faz agora, os processos certos ou errados, eles são o que são, e a variável é somente o contexto, e o seu contexto, o contexto no qual você trabalha hoje é o que vai ditar se aquele processo funciona na sua empresa ou não. O princípio número 2, né, que é respeito e processo atual, os papéis, os títulos e as responsabilidades. Antes da gente buscar mudanças, a gente então começa pelo aquilo que a gente sabe. É a prática do também chamado Kaizen, que é uma prática que incentiva a buscar a melhoria contínua. A gente começa com o que a gente sabe e a gente vai evoluindo ao longo do tempo. O princípio número 3, concorda em buscar as mudanças revolucionárias e incrementais, né? Então, respeita o processo atual e concorda em buscar uma melhoria contínua. Alguns métodos revolucionários, eles tendem a mudar a organização de acordo com o que foi estabelecido como padrão no método. E as organizações, elas acabam se moldando com base nesse processo. Então, a questão dessa, né, a melhoria, o foco na melhoria contínua. Encoraja a liderança em todos os níveis. Nada acontece, nenhuma mudança acontece se a gente não conseguir fazer com que a mudança tenha essa mudança de pensamento. A liderança tem mudança de pensamento. Então, não adianta um time que está aqui embaixo sofrendo, tentando mudar processo, se a liderança não comprou a ideia, não quer mudar nada, é mais difícil você trazer uma mudança. Por isso, a questão da gente trazer a mudança, encorajar a liderança em todos os níveis. Encorajar a liderança a fazer a mudança. E as práticas do Kanban que foram adaptadas, então, você vai ver que não muda muito do que foi pregado lá pela Toyota no começo, quando eles trouxeram esse conceito de Kanban. A Toyota, ela também trazia esse conceito, né, do fluxo do trabalho, para você deixar isso visual, que daí vem até o nome, né, do Kanban, que é carta visual, cartão visual. Limitar o trabalho em progresso. Hoje a gente sabe que essa questão da multitarefa atrapalha muito no foco. Então, o fato de você parar de fazer uma coisa para começar a fazer outra, e começar a fazer outra, e ter várias coisas em andamento ao mesmo tempo, ela acaba diminuindo o tempo na entrega final. Se você focar em começar e terminar, você vai ver que a entrega no final vai acabar sendo mais rápida. Tornar as políticas do processo explícitas. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo, e se vocês precisam criar uma regrinha nova no time para fazer com que com que o trabalho flua mais rápido, essas regras, elas têm que estar explícitas. Meça e gerencie o fluxo, né? Então, ainda é importante a gente conseguir medir o fluxo. O Kanban, ele traz muito um conceito de lead time, né? Que é você medir
medir todo o tempo de processamento do sistema inteiro. Então, é importante que você saiba quanto tempo começa desde que algo entrou no sistema até, e quando eu falo sistema, é todo um sistema de um processo, né? Medir desde que o processo entrou, né, que o cartão entrou nesse sistema até a hora que o cartão saiu. É importante a gente entender se esse tempo está melhorando ou piorando ao longo do tempo, porque a gente quer, de novo, né, focar na melhoria contínua, focar no fluxo de trabalho. Mecanismos de feedback, de novo, né, então, não quer dizer que o Scrum e o Kanban, muita gente fala, o Scrum tem muita cerimônia, o Kanban é mais fácil. Não é mais fácil o Kanban. Como eu disse, o Scrum é um framework que requer muita disciplina, e o Kanban, não é que ele não tenha disciplina, mas ele tem essas regras aqui que são mais simples de entender, talvez, mas é mais difícil de aplicar. Então, se você não tiver um mecanismo de feedback, alguém que esteja ali rodando uma retrospectiva no time, avaliando o que podemos melhorar, o que está dando certo, o que não está dando, o Kanban não vai funcionar, tá? Melhore colaborativamente e evolua experimentalmente. A gente gosta de pregar aqui na agilidade, a gente quer estar sempre trazendo pequenos experimentos para ver se vai dar certo fazer diferente ou não. E isso deve acontecer colaborativamente dentro de um time. Essas, então, são as práticas do Kanban. Só um último slide aqui antes da gente encerrar. Muita gente confunde um Kanban board com o Kanban framework, né? O Kanban board, ele é assim uma lista de tarefas com um quadro que tem ali os seus cartões para cada uma das atividades. O Kanban framework, ele, além desse Kanban board ali, que tem uma lista de tarefas em cada um desses cartões, ele é regido pelos valores e princípios do Kanban, que a gente comentou agora. Eu falei ali, então, quando a gente estava mostrando para vocês o framework do Scrum, né, que a gente tinha, então, o Product Owner, o Scrum Master, que são as pessoas ali que estão... o Product Owner, a gente chama que ele é costuma falar que o Product Owner é o dono do backlog, ele que tem que ficar fazendo a interação ali entre o time e o cliente, ou o principal, os stakeholders do projeto, entender se o que está entrando nessa lista de atividades para o time é o que faz sentido, se a priorização que o Product Owner está dando ali é o que vai agregar maior valor para o cliente. O Scrum Master, ele é a pessoa que, no Kanban, a gente pode também chamar de Kanban Facilitator, tá? A pessoa que está ali cuidando da execução do trabalho. Ele é a pessoa que vai facilitar as cerimônias, é a pessoa que vai ajudar a resolver conflitos, sejam eles conflitos de pessoas, conflitos de algum impeditivo técnico que o time tenha, que ele não consegue... não está conseguindo ir para frente. Ele é a pessoa que vai trazer as melhorias para ajudar o time a focar nas melhorias, né, para estar sempre focando na inovação, o que está dando certo, o que não tá dando muito certo. E o Scrum Master, ele também é a pessoa que vai dar uma olhada nas métricas. Como que está o fluxo? Eu estou tendo o fluxo de trabalho que é esperado? O que eu posso fazer para tentar melhorar esse fluxo de trabalho? Que é o que vai trazer, né, a maior agilidade para o time. Algumas outras carreiras na agilidade, né? Eu trouxe aqui, então, o Agile Coach, o RTE e o gerente de produto. Essas são carreiras que estão mais focadas na escalabilidade. Agile Coach também trabalha a nível de time. Normalmente, ele trabalha com vários times para garantir que as práticas ágeis estão sendo implementadas numa empresa. Então, muitas vezes, ele vai fazer a implementação de práticas ágeis dentro de uma empresa. Ele costuma trabalhar com mais de um time, como eu estava comentando, e um Agile Coach também trabalha num nível mais escalado, né? O que seria esse nível escalado? Eu posso ter
time ágil do time ágil, né? Então, um nível acima dessa estrutura seria um gerente de produto, né? Que é um cara que está coordenando um produto muito grande que um product owner não consegue absorver todo o trabalho. Então, vão ser vários times ágeis com vários product owners que vão receber orientação de um gerente de produto. O RTE seria a posição escalada, então, de um Scrum Master. Eu chamo também de Scrum of Scrums, né? É uma pessoa que vai estar coordenando, então, uma execução de trabalho num nível mais alto, né? Uma entrega muito grande, preciso de vários times ágeis, que hoje um time ágil a gente normalmente tem em torno de 8, 10, 12 pessoas no máximo dentro de um time. Quando uma entrega é muito grande ou um produto é muito grande, a gente precisa escalar, e a gente precisa de vários times ágeis. Então, o RTE é a pessoa que coordena a entrega de trabalho nesses vários times ágeis. Beleza, pessoal? Acho que era isso que eu trouxe, que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Desculpa, ficou um pouco corrido. Tenho material ali para conversar com vocês por mais tempo, mas hoje, então, a gente vai focar nesse conteúdo e vou devolver, então, para o pessoal que está organizando o evento. Adolfo, de volta para você. Muito obrigado. Deixa eu só mostrar aqui rapidamente. Deixa eu compartilhar minha tela, que a gente pediu feedback. Quem quiser ainda pode colocar, certo? Eu deixei aí o link. Deixa eu mostrar o link. Apareceu aí na tela também, né? O link do mente.com. As pessoas podem, enquanto a gente fala aqui, eu sei que eu estou correndo um risco de deixar uma coisa aparecer ao vivo, mas é assim, que se vocês forem lá em mente.com e digitarem 79419498, vocês podem digitar uma palavra ou expressão que tenha chamado a atenção de vocês na palestra. E eu vou trazer aqui a Maria Cláudia e a professora Mariângela para fazerem as perguntas. Eu já aviso que são muitas perguntas, então não vai dar tempo de... Opa, travou aqui meu computador. Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando. Sim, aqui demorou para mudar para essa visão agora. Então, Maria Cláudia, assim, são várias perguntas, não vai dar tempo. Eu acho que, Adriana, a gente vai ter que combinar depois você ir lá na minha aula para falar com os meus alunos, porque a maioria das perguntas foram deles, então, mas deixa eu ver se essa primeira pergunta você faz, Maria Cláudia. Isso, eu acho que algumas questões também você acabou respondendo já, né, a respeito de Agile Coach, você disse qual seria o papel, e essa pergunta aí do Vladimir é quantas equipes, percentual aproximado, é claro, né, utilizam métodos ágeis na ExxonMobil? Todas ou existem ainda equipes que utilizam um método tradicional como cascata? Ainda existe equipes utilizando o método tradicional, como eu estava explicando, a ExxonMobil ela é uma empresa grande, a gente tem mais de 100 mil funcionários ao redor do mundo na empresa como um todo. Né? Na área de TI somos em torno de 6 mil funcionários, juntando com os contratados deve dar em torno de 9 mil. Então é muita gente. Não são todas as áreas que estão trabalhando com times ágeis, mas as principais linhas de negócios, eu diria, como por exemplo químicos, lubrificantes, combustíveis, cada uma dessas principais que a gente chama de value streams, eles têm organizações embaixo que são organizações escaladas ágeis. Ainda a gente está correndo atrás de terminar de fazer a transformação, a gente ainda tem uma oportunidade grande com o pessoal da parte de infraestrutura e tentar ver o que a gente pode fazer de melhor ali para a gente conseguir trazer, transformar esses times todos em times ágeis. Mas a gente, nessas organizações que eu comentei, onde tem os principais value streams, né, as cadeias de valor, são organizações que estão escaladas a nível de portfólio. Então, eu tenho vários times ágeis
um ou mais programas, normalmente que estão em cima desses times ágeis, e um nível de portfólio que, se vocês tiverem curiosidade, a gente usa bastante o SAFe, o modelo do SAFe, que é o Scaled Agile Framework. Então, se vocês derem um Google ali no SAFe, vocês vão entender um pouquinho o nível de portfólio que a gente tem aplicado hoje na ExxonMobil. Certo. E agora a pergunta, eu acho que essa aqui do Daniel já foi respondida, né? E do Alan Bueno também. Aí, então, a Mariângela perguntaria... Acho que tem uma outra do aqui. Daniel ali que seria... Isso. Essa aqui, a Tere também sobre os métodos... Né? Que são usados na Exxon. É isso que eu acho também. Acho que isso mesmo. Ainda temos, tá? A gente tem alguns projetos que são no modo cascata, a gente ainda tem algumas equipes que que são um pouco, seguem mais o modelo tradicional. Certo, e também o Daniel pergunta mais uma, né, Mari? Isso, ela está perguntando aqui, não está ainda ali, isso, aí já está agora na tela. Sabe informar quais são os métodos ágeis utilizados na Exxon, os principais, pelo menos? Então, como eu estava explicando do SAFe, é o principal, ele é o mais utilizado. O SAFe, na verdade, é uma junção ali de vários frameworks. O SAFe mistura o Kanban com o Scrum. A nível de time, ele foca mais no Scrum. A nível de programa, ele usa o Kanban. A nível de portfólio, ele também usa o Kanban. E a gente está, então, escalado a nível de portfólio utilizando o SAFe. Obrigada. Não puramente, tá? A gente tem algumas adaptações. Também é importante, né? Tem uma outra questão que justamente focava nisso, né? Será que existem adaptações ou não? Bastante, muitas adaptações, sim. Certo, eu acho que vamos ficar por aqui, né, Adolfo? Exatamente. Deixa eu ocultar aqui essa pergunta. Pronto. Então, muito obrigado, Adriana Rosset. De fato, a gente vai ter que combinar uma próxima oportunidade. Talvez eu mande uma mensagem, aí você responda. Não sei, a gente combina. Sem problemas. Eu fico feliz em contribuir mais. Jóia. Tchau, tchau.